estou no carnaval há muito tempo já. Eu trabalhava em emprego formal, né? Eu sempre trabalhei com desenho. E eu estou no carnaval meio que por conta do Alex, que é carnavalesco do Salgueiro. Ele trabalhava com Renato Lage e nós trabalhávamos juntos, eu e ele, na fábrica de tecidos Bangu, criação de estampas. E ele, certa vez, me convidou para ir colorir um figurino. Nisso, eu fui um ano, fui no ano seguinte. O Alex saiu e eu fiquei desenhando para o Renato Lage durante 10 anos, né, desde a década de 90. Eu comecei em 93 e fiquei com ele até o ano que ele foi para o Salgueiro, em 2003. Aí depois eu comecei a prestar serviço para outros carnavalescos, projetando alegoria, para Paulo Menezes, Paulo Barros, Mauro Quintais, Amarildo de Mello, vários outros, Caê Rodrigues. Mas só em 2009 que eu assinei meu primeiro carnaval na Curicica. Aí começou, fiz Curicica, Caprichosos de Pilares, Estácio de Sá, e depois parti para São Paulo. Eu estou em São Paulo desde 2017, justamente eu fui para trabalhar com a Marildo, projetar alegoria para Marildo, aí fiz no Águia de Ouro, fiz na X9, depois parti para Peruche e estou aí, na Nenê. Pelo amor que é pego, né, pelo carnaval, pela arte de fazer teatro ao céu aberto, né? Então, venho aí desde 78 trilhando aí, que foi quando eu peguei o gostinho, que é que nem se fala, nunca pise a primeira vez na avenida, depois para sair é complicado. Então, eu iniciei aí, e desde escolas de samba próximo daqui, sempre fui amante do Carnaval do Rio de Janeiro, salgueirense roxo, e aqui em São Paulo eu comecei a trilhar no caminho pelo Camisa Verde e Branco, na década de 80. E dali por diante, foi trilhando mais ainda quanto ao Carnaval de São Paulo. No Carnaval, no contexto geral, venho desde 78. Nossa, a transformação que o Carnaval evoluiu, os materiais, desde a Tiradentes em diante, quanto a muitos já estavam da Avenida São João e tudo mais. Eu não cheguei a pegar essa época, mas na evolução é exatamente isso. Passado, presente e futuro foi exatamente desse ponto de vista, que foi a evolução do Carnaval. Agora, a única coisa de passado, presente e futuro é um pouquinho da falta de respeito das raízes, das essências do samba. Então, isso vem perdendo muito aos novos que estão entrando muito, não se interessam quanto ao passado, né? Não se interessam quanto aos detalhes minuciosos do respeito ainda da raiz do samba. Então, isso me incomoda um pouquinho quando eu vejo alguns pontos que evoluíram, mas essa evolução acabou prejudicando a raiz do samba. O futuro bate um certo medo, né, de estar se perdendo essa essência do carnaval. Passado foi tão grandioso os carnavais, né? Eu acho que no início, quando eu comecei a trabalhar no carnaval, ainda peguei uma fase, principalmente de valorização da arte do carnaval, né? E o presente também é uma interrogação, né? A gente vem lutando, acho que vários profissionais vêm lutando para que se mantenha, né, esse passado aceso, mas a gente sabe as dificuldades, são outras épocas, difícil financeiramente, então a gente tem que estar se desdobrando. Mas eu gostaria muito de ver um futuro do carnaval como foi o passado. Pois é, cara, assim, na verdade eu estava acostumado a trabalhar no grupo especial, não como carnavalesco, né? E fui convidado para um grupo B do Rio de Janeiro, que equivale ao Acesso 2 de São Paulo. Então, assim, foi, de certa forma, tranquilo pelo tamanho, né? A gente dominava um pouco a coisa grande do especial, e foi um pouco tranquilo pelo tamanho, que era muito menor, mas é uma responsabilidade, não deixa de ser uma responsabilidade muito grande, né? De colocar o carnaval na avenida sob seu comando, né? Você fica pensando que não pode errar, não deve errar, mas graças a Deus os resultados da Curicica foram satisfatórios, foram 2 segundos lugar e um terceiro lugar, assim, logo de estreia, então foi legal, e isso vai encorajando, né? Você vendo as coisas dando certo, e foi encorajando, hoje é mais
já está tranquilo? Isso já desde da década de 70 e 80, né? Porque quando eu entrei numa escola de samba, por sinal, era até aqui próximo, aqui, que eu sou do ABC, de Santo André, então existia uma escola de samba chamada Estação Primeira. Ela, dentro do parque, o parque é 2 quarteirões aqui de casa, então ouvindo sempre os sambas, a bateria tocando, o intérprete lá, e eu sempre ia nos ensaios, e aí fui convidado a estar, né, nesse meio, e eu não pensei duas vezes, né? Aí, como? Ajudando uma escola de samba. Acabei adentrando, o meu sonho era sempre ser destaque, né? Aí acabou acontecendo de eu receber também o convite de ser destaque, já pós, né, alguns anos, comecei em 85 a ser destaque, em 84 ainda eu estava saindo em aula, 85 me tornei destaque da escola, e sempre ajudando no barracão, porque antigamente não era esse profissionalismo todo que é remunerado e etc e tal, hoje o tamanho do profissionalismo, mas lá atrás agradeço muito a Deus por ter vivido essa fase, porque hoje a gente tira do papel, né, aquilo que do dinheiro em si não consegue se fazer. Então, trilhando, porque na década de 70, 80, a qual eu comecei a viver, era muito difícil, né? Não era que nem hoje, que tem fio de lantejoula, que tem cola quente, pistola e tudo mais. Era tudo cola fria, bordar, né? Fazer mil e umas coisas muito dentro desses propósitos de fazer, muita costura. Foi essa trilhagem toda e que me fez, né? Começar a amar, e aí foi trilhando, trilhando, e aí na década de 80 acabei entrando em São Paulo, e assim começou. Olha, veja bem, eu vejo da seguinte forma: o carnaval, novamente, tornando a falar sobre a evolução, o carnaval evoluiu demais, as questões financeiras é que foram prejudicadas. Hoje, a verba que faz para esse acesso 2, o carnaval cresceu demais. Então, para você fazer um carnaval de competitivo para poder subir de grupo, então você tem que gastar 3 vezes mais do que a verba que está atualmente, porque hoje todas as escolas também evoluíram, né? E aí cada uma dá o seu nó no pingo d'água para poder colocar a escola da melhor forma possível na avenida. Desse grupo, as dificuldades é exatamente essa, né? E hoje, vivendo a pandemia e tudo que está acontecendo, principalmente a questões de valores, eu acho que o ser humano perdeu um pouco dessa essência de respeitar o mais, não vou citar mais pobre, porque eu acho tão pejorativo falar disso, mas imagina você vai comprar um tecido que até antes da pandemia você comprava por 5, 7 reais o metro, aí daqui a pouco você vai, né, buscar, como eu tenho feito algumas cotações, algumas coisas, principalmente fazendo os pilotos, então a gente já vai inteirando de como está, né, a atual situação. Um tecido de 5, 6 reais está 17 reais. Então, vai ser bem prejudicado esse carnaval. Sabemos que será um carnaval mais reduzido, mais enxuto, o regulamento vai acoplar esse tipo de coisa devido à pandemia, mas tenho certeza que todas as escolas, com seus profissionais, vão dar o seu nó em pingo d'água e vão chegar brilhantemente na defesa do carnaval e do samba na avenida. Bastante, bastante grande. Nós temos uma estrutura muito, muito boa de carnaval, a estrutura que eu digo de barracão. Nós tínhamos fantasias que nós resolvemos reaproveitá-las, todas elas, dando uma outra cara, uma nova roupagem. Barracão, nós temos estruturas grandes de alegoria, vamos mantê-las. A gente não sabe muito bem ainda como vai ficar o carnaval, mas a nossa intenção era essa. Já estamos trabalhando barracão para 3 alegorias e também da mesma forma que eu fiz fantasia, reaproveitando cada galão que nós temos dentro do barracão, reutilizando cada galão dentro de toda essa dificuldade. E a gente sabe que tem escola do mesmo grupo que não tem isso, que a luta é árdua também, outras têm até melhores condições, mas e também creio que a descida da Nenê, assim como aconteceu com o Peruche, serviu para dar mais uma sacudida no grupo. Eu acho que o grupo se fortaleceu mais,
porque as escolas, de repente, se sentiam na fila, né, para subir. Quando caem duas escolas, como Peruche, Nenê, eu acho que a visão é outra, né, de fortalecer para tratar do mesmo nível, né? Então, mas a dificuldade é tamanha. Sim, é a Odisseia de Áquila, um voo para o futuro. Então, na verdade, quando o presidente Manteiga me pediu um enredo, e eu apresentei alguns enredos aí, tinha batido papo, e com isso ele me pediu um enredo que tentasse mexer um pouco com o brilho desse povo da Vila Matilde, né, que vem sofrendo um pouco. E me veio à cabeça aquela lenda da águia, que fala da renovação, né, que a águia vive em torno de 70 anos, que chega na metade da sua idade, ela sabe que tem que se renovar, ou se renova ou morre, né? Então eu peguei essa essência que está dentro do nosso enredo, começo um pouco falando de mitologia, de Átila, então assim tento traçar um paralelo dessa coisa da renovação da águia, né, que sabe que precisa se renovar, com a Nenê de Vila Matilde, que chegou depois e precisa se renovar para voltar a voar, né, novos voos, e um paralelo também com os dias que nós vivemos hoje, dias de reflexões, né, refletir bastante sobre tudo que vem acontecendo, né, essa pandemia terrível que afetou a vida de muita gente. Então a gente precisa, eu acho que parar, assim como fez a águia na lenda, parar, analisar tudo que está acontecendo e se preparar para um novo voo. Eu acho que tanto a Nenê de Vila Matilde quanto toda a humanidade precisa. Eu sou Maurício Santos, carnavalesco da Nenê de Vila Matilde. Infelizmente, como você falou, a gente não pode ainda gravar no barracão, mas eu estou à disposição de vocês. Olha, a Peruche, ela vem maravilhosa, já o nome já diz, a sua história já diz, então ela é uma escola que vai vir para brigar, né? E a gente está preparando, sim, um carnaval que vamos, né, falar sobre água, divinas bênçãos, né? Então vamos falar sobre a fé e a fé da água, né? A fé pelo poder da água, em todos esses alinhamentos que dá pureza pela vida, pela fé, pela importância, que é a preservação. Então, a gente vem trilhando tudo isso daí, né? Desde quando Deus criou o planeta, a água, que a gente está nessa menção da água, o planeta água, e dali a vivência que veio, né? A importância da água, então que saímos desde o ventre da mãe, que é dentro de uma bolsa d'água, a importância da água para o início de nossa vida, e aí vem trilhando, vamos passar também pela fé, né? Pela parte religiosa, então as rezadeiras, benzedeiras, que utilizam das águas bênçãos, depois vamos passar pelas águas dos orixás, depois vamos passar pela parte do cristianismo, que é o batismo, o Mar Vermelho, a qual Moisés atravessou, Deus abriu o mar para o pessoal passar, né? O povo. Vamos dar todas essas importâncias até chegar na preservação, porque o ser humano, o homem, está poluindo, está acabando com o ser maior da nossa vivência, e aí a gente vai dar o grito de alerta, né? Que é a preservação da fauna e a flora, a importância da água, a importância para a nossa sede, matar a nossa sede para o nosso campo de vida, né? Então, fica o alerta geral, e principalmente hoje, pela pandemia, a gente tem exatamente isso, né? Lavar bem as mãos para poder se proteger quanto ao vírus e assim por diante. Então, a gente vai dar o alerta geral no final da importância da água. Sou Xuxa Carnavalesco, da Escola de Samba Unidos do Peruche, rumo Carnaval 2021. Apesar da pandemia, estamos ainda em louvores, na fé que vai acontecer esse carnaval, para o bem de todos nós, para o bem do nosso mercado de trabalho, para o bem do trabalho do sambista, do carnaval, e estamos aí fazendo toda essa jornada, esses 42 anos que eu vou completar no próximo carnaval de estrada. Eu defendo a escola, seja o grau que tiver, grupo que tiver,
E onde estiver, seja a cidade que for, eu trato de igual para com todas. Não importa se está no grupo especial, no grupo de acesso, ou que esteja ou na Liga, ou na UESP, ou outras cidades que fazem, como interior. Trato todo mundo de igual, porque eu sou sambista e o sambista não tem divisão de quadros e de forças de poder e de defesa quanto ao samba.